Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando agora o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. E hoje, dia 14 de fevereiro, é comemorado mundialmente o Dia do Amor, o Valentine's Day. Está conosco hoje a doutora Juliana Zatti, advogada, especialista em Direito de Família e Direito dos Autistas. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, João e Amanda. Agradeço a todos pela estar nos prestigiando aqui no programa. Muito obrigada. Nós vamos falar sobre o direito da criança com deficiência no divórcio. Vamos saber mais através da Juliana. Doutora, muito obrigada pela tua presença aqui no Papo Certo. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa, e é reprisado às 7h30 da manhã. Nosso WhatsApp aparece na tela. Nos envie sua pergunta ou comentário que vamos ler e a doutora responder aqui no programa. Nós voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Começando o nosso primeiro bloco, eu quero te lembrar que o nosso programa também está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube e Facebook. Bom, doutora, nossa primeira pergunta da noite. Existe diferença entre um divórcio que envolve crianças com deficiência e um que não envolve? Com certeza, né, João? O que acontece? Num processo, propriamente dito, não há diferença no trâmite do processo, né, na legislação aplicada. Porém, quando a gente está falando de um divórcio com crianças com deficiência, nós temos certas particularidades que precisam ser levadas ao conhecimento do judiciário. Por exemplo, as necessidades dessa criança. A criança com deficiência, ela tem necessidades diferentes de uma criança que não tem deficiência. Ela pode ter, como eu trabalho muito com autista, né? Ela pode ter uma rigidez cognitiva, ela pode ter uma necessidade de adaptação, né, para locomoção. Então, tudo isso a gente precisa levar ao conhecimento do judiciário. Não pode ser fixado, muitas vezes, um convívio amplo, como é com uma criança que não tem deficiência. A gente vai ter que se ater às particularidades e às necessidades dessa criança. É tipo despesas também adicionais, talvez, né? Despesas, exatamente. As despesas adicionais, tratamento médico, né? Terapias, plano de saúde que uma criança com deficiência não pode ficar sem. Questão até mesmo de adaptação da casa, né? Tem crianças com sensibilidade sensorial, então às vezes tu precisa adaptar a casa para receber essa criança, adaptar em relação ao condomínio. Eu já tive ações contra condomínio que a gente teve que entrar para adaptar o condomínio a criança cadeirante. Então a gente precisa ver esse todo. Se essa casa está adaptada, se esses pais estão também, que é uma questão muito importante, aceitando o diagnóstico, que no autismo a gente tem muita essa resistência, às vezes, de aceite do diagnóstico, né, por um dos genitores, geralmente pelo pai, mas tem também essa necessidade de se verificar, né, se o pai e a mãe estão de acordo ali, esse tratamento, essa criança vai ter o tratamento adequado.
isso a gente precisa levar ao conhecimento do O senhor judiciário. comentou sobre adaptação sensorial. O que seria essa adaptação? Tem crianças que têm sensibilidade sensorial. O autismo, muitas vezes, ele vem junto com o transtorno do processamento sensorial. Mas tem crianças que têm transtorno do processamento sensorial e não têm autismo, tá? Não são autistas, no caso. Na questão da sensibilidade sensorial, do transtorno, a criança ela tem dificuldades com barulho, às vezes com texturas, com luzes, né, com alimentos, seletividade alimentar. Então, essa criança ela não vai aceitar qualquer alimento, ela vai sofrer, às vezes, sofrer mesmo, gente, porque a criança passa mal, né, ao se deparar com determinado alimento, com textura, etiqueta de roupa. Então, tem barulhos, então tem toda essa questão sensorial que realmente uma casa, às vezes, precisa ser adaptada. Colocar um blackout, né, ter um quarto mais silencioso para a criança. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. E em relação ao divórcio, doutora, o que é importante cuidar, então, no caso, quando há criança com deficiência? Quando a gente lida num divórcio com criança com deficiência, é muito importante se a gente conseguisse ter o diálogo entre os pais, né? Não é possível e muitas vezes, a gente sabe que muitas vezes a gente está aí lidando com divórcios litigiosos, mas a gente tem que trazer esse conhecimento ao judiciário. Se a gente está num processo litigioso, trazer o laudo médico explicando a condição dessa criança, porque muitas vezes o judiciário não sabe se a gente largar um laudo, criança autista. Mas quais as dificuldades? Um autista não é igual ao outro, uma criança com deficiência não é igual a outra, cada deficiência tem as suas particularidades. E tem níveis também de autismo também, classificações talvez? A gente chama de nível de suporte. Então tem crianças com nível de suporte 1, crianças com nível de suporte 3. Não necessariamente é o autista, o nível de suporte 1 é o autista mais leve, tá? Ele vai ter outras demandas do que o autista nível 3 de suporte. Mas a gente tem muitos autistas não verbais, né? Então, aquela questão assim, como que essa criança vai ficar num regime de convívio? Quais são as pessoas de confiança do pai e da mãe para essa criança ficar quando o pai e a mãe não estão? Quem é a rede de apoio do pai e da mãe? As questões todas, elas precisam ser ajustadas num divórcio. Imagina uma criança não verbal ficar com alguém que ela não conhece, que não é da rede de confiança da mãe, o pai apenas conhece. Claro que a gente tem que, né, ter em consideração que após um divórcio são duas famílias. Então o pai cria uma nova família, a mãe cria uma nova família, a criança vai conviver com ambos. É o direito da criança, né, não só dos pais. Mas também temos que analisar essa questão. A criança tem que se sentir segura, principalmente a criança autista. Ela tem uma rigidez cognitiva, ela precisa ter essa previsibilidade e essa segurança. Então, a criança com deficiência, né, e vamos abranger também outras deficiências, ela precisa ter esse olhar mais apurado para a saúde, tanto física quanto emocional e psicológica dessa criança. Eu considero, doutora, que no caso, como a gente falou sobre a importância, né, no divórcio, além dos pais conversarem, também ter essa questão de eleger, de preferência, uma pessoa única para que fique com essa criança quando o pai está ausente ou a mãe está ausente. Eu sou mãe, o meu filho, o João Pedro, que tem 5 anos, ele é autista, ele é diagnosticado com nível 1, e ele é uma criança dócil que se dá com todo mundo, mas conversando com outros pais a gente observa que não são todas as crianças que são assim. E realmente, como que tu vai entregar o teu filho para uma pessoa que ele nunca viu na vida ou viu pouquíssimas vezes, né? Exato. Então isso é um cuidado muito importante que a gente como pais precisa ter. Doutora, e há como ajustar essas questões com os pais? Tem sim, João. A gente faz, geralmente eu indico para os meus clientes fazerem um plano parental, tá? Ali você vai ajustar tudo minuciosamente. Eu digo assim, o que está combinado não sai caro, né, gente? Se tu colocar ali, eu já tive problemas, tá, na prática, de colocar visitações que começavam, né, o convívio começavam no Natal. Natal com o pai, Ano Novo com a mãe. E na prática chegar à situação de que dia começa o Natal? É no dia 24 ou é no dia 25? Então, assim, se tu puder ajustar
Natal é dia 24, começa às 10 horas da noite, passa a noite com o pai, o dia. Todas essas questões são ajustadas. E com uma criança com deficiência, você consegue ter isso, uma previsibilidade melhor, né, maior ali num plano parental, porque você pode ajustar até as questões de vai viajar com esta criança, vai viajar para um lugar que seja adaptado a receber essa criança. Você vai comunicar à mãe com quanto tempo para que essa criança tenha previsibilidade de que ela vai viajar, de que ela vai pegar um avião, de que ela vai conhecer outras pessoas. Tudo isso a gente pode ajustar num plano parental, horários, né, até a questão alimentar. Se essa criança tem alergia alimentar, tu pode ajustar num plano parental quais são os alimentos que essa criança pode consumir, quais os alimentos que ela não pode consumir. Esse plano parental, ele é somente para as crianças que têm alguma deficiência ou é para todos? Para todos. E eu vou dizer que ele é fundamental, porque evita discussões que criam atritos, né, num casal divorciado, que poderia ser facilmente ajustada se tivesse no papel. Então, esse plano parental, ele evita geralmente essa discussão. Às vezes, as pessoas divorciam e estão num bom momento e resolvem deixar tudo ali em aberto. Isso a gente vê depois, isso a gente ajusta depois, isso a gente vai vendo no dia a dia. Só que acontece o seguinte, as pessoas vão criando sua vida. E, às vezes, uma coisinha que não era nada, um horário que um não cede, começa a se tornar uma discussão, começa a se tornar a ponta, né, de um problema aí. Então, tudo que tiver no papel, tudo que puder ser ajustado, mesmo que na prática depois vocês verifiquem, mas vamos mudar um pouquinho aqui, hoje vamos flexibilizar, mas não está dando certo, voltamos para o que foi aqui ajustado e seguimos daqui. Tenta fazer essa flexibilidade, se não der certo... Exato, pelo menos tu tá ali, tu, né, se precaveu das adversidades. E, doutora, tu considera que realmente é sempre necessário um advogado para fazer, então, esse plano parental ou um mediador, um psicólogo? Quem mais poderia fazer? O mediador é uma boa pessoa também para fazer esse plano parental, tá? O advogado, ele vai representar as partes, né, no plano parental. Mas o mediador, ele vai fazer o ajuste e o que a gente tem o mediador? A visão extrajudicial, né? Pode fazer essa mediação, ajustar o plano parental e levar para a homologação, porque qualquer caso que envolver crianças, a gente precisa levar ao judiciário, Amanda. Então, a gente tem que levar ao judiciário porque o MP vai fiscalizar se ali estão garantidos os direitos da criança, se estão cumprindo com o básico, né, que é preservar a criança, e o juiz vai dar a homologação, que é dizendo, isso aqui está valendo. Então, a gente precisa, em todo caso que envolver criança, levar ao judiciário. E esse mediador, quem é que designa esse mediador? O mediador, ele, quando tem processos judiciais correndo, né, aí você pode pedir o mediador judicial, que é designado pelo próprio juiz, pelo próprio cartório ali, onde está correndo o processo. Mas há também o mediador, que são de câmaras privadas, que eles criam, né, eles fizeram um curso, eles são mediadores, criam essa câmara privada e pode fazer a contratação do mediador. Interessante. E, doutora, e a pensão tem diferença no caso de quando a criança tem a deficiência? Com certeza, Amanda. Por quê? Quando a gente tem uma criança com deficiência, nós temos necessidades diferentes de uma criança típica, que a gente chama. Então, uma criança com deficiência, muitas vezes ela vai desfraldar mais tarde, ela vai necessitar de terapias, ela vai necessitar de plano de saúde, que a gente sabe que muitas terapias, muitos tratamentos a gente não consegue pelo Sistema Único de Saúde. Muitas vezes ela vai necessitar de uma alimentação especial, né? Eu tenho uma filha, né, que nasceu a PLV. Então, o leite que ela tomava quando ela nasceu era R$250 há 6 anos. Então, essa criança vai precisar, às vezes ela não consegue, através de uma alimentação com alimentos, ter a suplementação necessária. Então, precisa realmente ter essa complementação, muitas vezes, né? Uma suplementação com vitaminas, com leite. Então, ela realmente terá gastos diferentes de uma criança típica.
Doutora, e em casos em que a mãe não consegue trabalhar para cuidar do filho, né? Porque a criança às vezes exige um cuidado maior, uma atenção maior. Ela também consegue uma pensão? Sim, João. Isso é uma questão que assim, ó, é a realidade de muitas mães, né? Quando se depara com uma criança com deficiência, muitas mães acabam saindo do mercado de trabalho e muitas mães às vezes já saem do mercado de trabalho na maternidade para cuidar do filho. Então, a gente tem tendo crianças que têm às vezes indicação de 40 horas de terapia semanais. Bastante tempo. Muito tempo. Então, essa mãe acaba saindo para se dedicar a levar a criança nas terapias, acompanhar a criança, levar para o colégio, tá ali incentivando, né, a criança e criando essa oportunidade de novas habilidades para a criança. Então, ela tem sim o direito, né, à pensão, já foi decidido inclusive pelo STJ, decisões recentes onde a mãe, que era mãe de autista, conseguiu a pensão para ela, não a pensão para o filho. Para ela, porque ela não consegue voltar ao mercado de trabalho e ela precisa focar nesse cuidado com a criança. E no caso, doutora, de quando a pensão é paga pelo pai, continua sendo os mesmos 30%? Então, até, né, isso é um mito que se criou da pensão dos 30%. Gente, a pensão ela não é regra, tá, os 30%. O que acontece? Que muitas vezes, quando o pai ganha salário mínimo, o juiz acaba fixando em 30%. Mas a pensão ela tem 3 binômios, tem 3 quesitos, tá? Que a gente falava antigamente binômio, que era necessidade e possibilidade. Hoje em dia a gente fala trinômio, que é necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Por quê? Primeiro é a necessidade da criança, o que a criança precisa. Então, a gente leva ao processo os gastos que essa criança tem, né? E ali inclui todos os gastos, gente. Aluguel, que essa mãe paga, que a criança também usufrui dessa moradia. Despesas de locomoção, porque essa criança precisa se locomover para ir para o colégio. Então, esse gasto precisa ser contabilizado. Internet, água, luz, tudo isso, porque a criança faz parte desse núcleo familiar e ela faz uso desses, como é que eu vou dizer, gastos básicos, né, de sobrevivência. Então, tem que ser levado isso em consideração. É levado a possibilidade de pagamento do pai, tá? E aí vem aquela questão assim, às vezes o pai, a gente vê jogadores de futebol, né, que ganham horrores. Mas ele vai pagar 5 mil, tá bom. Mas a criança, ela também precisa seguir o padrão de vida do pai. Porque se o pai tem um padrão de vida alto, essa criança tem que se contentar com um colégio e um lazer básico, né? E a gente leva em consideração também a proporcionalidade. O que o pai ganha, o que a mãe ganha. Digamos que o pai ganhe 15 mil e a mãe 5, não é justo a mãe estar despendendo 50% do seu salário para os gastos básicos da criança, enquanto o pai está lá contribuindo com 30%. Né? Então, a gente precisa trazer essa demonstração também ao processo. Então, esses 30 pode ser mais ou pode ser menos? Pode ser mais, pode ser menos. Doutora, e quando o pai ou a mãe não tem condições de pagar, dá para pedir para os avós? Dá. Só que a gente tem que ter um cuidado que a pensão o pedido de pensão para os avós, ela tem que ser subsidiária. Então, o que isso quer dizer? Primeiro, a gente tem que entrar com o pedido de pensão para o pai, comprovado que o pai não tem condições, tá? Então, digamos, o pai realmente não tem condições, sumiu na vida, tá internado, digamos assim, vai ser pedida essa pensão para os avós. Agora, o que acontece no caso de uma criança com deficiência? O pai não tem condições de suprir, né? O pai ganha pouco, não tem condições de suprir as necessidades dessa criança. E ela precisa de tratamento, ela precisa de determinadas coisas ali que esse valor que tanto que o pai ganha quanto que a mãe ganha não vai dar a conta. Então, tem como pedir complementar aos avós. Só que nós temos que ter cuidado, gente, o seguinte, não é só os avós paternos, tá? Avós maternos também têm essa responsabilidade. Então, se demandar contra os avós paternos, eles poderão vir, sim, chamar os avós maternos na ação. Interessante. Realmente muito interessante mesmo, doutora. Bom, hoje, terça-feira, nós falamos sobre direito de família. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos em 30 segundos. Fique aí com a gente.
tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. Venha nos seguir nas redes sociais e nos envie suas perguntas ou comentários através do nosso WhatsApp 51 3029 8080. Doutora, e a guarda? Tem pensão mesmo quando a guarda é compartilhada? Ai, Jo, essa pergunta dá vontade até de rir, desculpa, mas é que assim, é o mesmo mito da pensão de 30%, né? A gente tem esse mito da guarda compartilhada, onde as pessoas acham que a guarda compartilhada é 50% com o pai, 50% com a mãe e eu não preciso pagar pensão. E isso não é guarda compartilhada, né? Isso é o que a gente chama de guarda alternada e não é bem vista no nosso sistema jurídico brasileiro, por questões aí realmente de a criança precisar de uma referência de lar. Então, tem os estudos psicológicos que não são a favor da guarda alternada. Alternada seria tipo um dia na casa da mãe, um dia na casa do pai, ou uma semana na casa da mãe, uma semana na casa do pai. É exatamente uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro, que vem nos processos. A gente pega muito, né, nos processos, os pais pedindo guarda compartilhada, fazendo essa figura. Ela fica uma semana comigo, uma semana com a mãe, eu não preciso pagar a pensão. Só que o que acontece? Aí nós temos, mesmo que fosse na guarda alternada, nós temos o requisito da proporcionalidade, né? Então, se o pai ganha 15 e a mãe ganha 5, ele fica metade lá, metade aqui, igual não vai fechar essa conta de gastos. Mas a guarda compartilhada, ela tem sim pensão, tá? A guarda compartilhada, ela diz respeito a gerir em conjunto os direitos e deveres da criança e não a divisão de tempo da criança. As decisões? As decisões do dia a dia. Qual escola que vai estudar? Exato, essa escola é melhor, principalmente com crianças com deficiência, qual tratamento nós vamos seguir, qual médico nós vamos buscar, foi indicado um exame, uma terapia, vamos fazer ou vamos procurar outro, né? Então, tudo isso é gerido em conjunto na guarda compartilhada. E falando ainda mais um pouquinho sobre guarda, doutora, qual é a diferença então da guarda compartilhada para a guarda unilateral? Então, Amanda, a guarda unilateral, um só dos pais, ou a mãe ou o pai, geralmente é a mãe, né? Eu explico assim, as pessoas dizem, mas tu só defende mãe. Não, eu falo que é regra geral, né? Questão, geralmente é a mãe que fica com a guarda e o pai fica com o regime de convívio. A guarda unilateral é onde um só, ou o pai ou a mãe, fica responsável por gerir essas questões da criança. Ele que decide a escola, decide os médicos, que vai, por exemplo, representar essa criança em uma eventual ação contra o plano de saúde para conseguir terapias. Então, essa pessoa que fica responsável por essas decisões do dia a dia da criança. Na guarda compartilhada, os pais vão tomar essas decisões em conjunto. Então, a guarda compartilhada, ela precisa ter cuidado porque precisa haver diálogo. E aqui a gente não está falando num relacionamento super amigável, mas num relacionamento, ao menos, que tenha um diálogo possível e produtivo para não gerar um estresse maior nesse ex-casal que, consequentemente, reflete na criança. Perfeito. Doutora, e por que não se chama mais visitação e sim regime convívio com o pai? João, foi retirado essa figura da visitação, né? A gente fala visitação porque é mais fácil, as pessoas conhecem a visitação, mas nós que trabalhamos em direito de família, optamos por usar o convívio. Por quê? Pai não deveria visitar, pai deveria conviver com o filho. A gente sabe que, assim, via de regra, bons pais, né, que prezam pela saúde do filho, pela saúde emocional, física da criança, eles devem conviver. Isso não é um direito só do pai, isso é um direito da criança, né, de crescer com um pai presente, um pai ali apoiando,
essa figura paterna é importante sim para o desenvolvimento da criança. Então é um convívio. Visita, a gente recebe visita de vô, de vó, né? Não do pai. Dos dindos, né? Dos dindos, exato. Mas essa questão, acho que é importante esse ponto que tu destacou, que é um direito da criança também, não é só do pai e da mãe, mas é um direito da criança. Exato. O direito de convívio é da criança. Então, assim, num processo de família, muitas vezes é analisado não o que o pai está pedindo ou o que a mãe está pedindo, e sim o que é melhor para essa criança. Por isso que nós temos a figura do Ministério Público intervindo aí e fiscalizando um processo de família. Então, a gente pode considerar que é através do Ministério Público que é estipulado, então, como funciona o convívio? A gente, quando entra com o processo, a gente sugere para o juiz como vai se dar esse convívio. E aí aqui vai se explicar, por exemplo, quando é uma criança autista, vai explicar a questão de precisar, né, ter horários fixos, ter dias fixos. Por quê? Porque a criança autista, por exemplo, ela precisa de previsibilidade. Não dá para deixar um livre convívio, o pai chegar lá num dia, não chegar no outro. Essa criança vai gerar uma desregulação ali, né, da criança, um estresse, até uma crise. Então, a gente faz a sugestão num processo do que é melhor para a criança, e quem vai dizer realmente se aquilo é bom ou não vai ser o Ministério Público. Quando a gente não tem um ajuste entre os pais, a decisão vai caber ao judiciário. Estou estando já para as perguntas finais já. Há diferença no convívio entre pai e filho quando se trata de uma criança com deficiência? Tem, exatamente por isso que eu falei antes, né? A criança com deficiência, dependendo da deficiência, ela vai precisar ter essa previsibilidade, né? De qual vai ser o dia que o meu pai vai me visitar. Eu sei, né? Crianças autistas, elas têm muito essa rotina, elas precisam dessa rotina pré-fixada. Então, toda quarta eu sei que vai acontecer isso, toda quinta eu sei que vai acontecer aquilo. Por quê? Para evitar, né, essa desregulação em virtude da rigidez que a criança autista tem. Então, toda deficiência, ela vai trazer limitações à criança. Então, a gente precisa deixar ajustado. Eu não gosto, nem em processos onde não envolve criança com deficiência, eu não gosto de deixar esse convívio livre, porque ele pode ser usado para, às vezes, até com um ponto de confronto. Doutora, a última pergunta, os últimos 30 segundos. O pai é obrigado, então, a fazer esse convívio? Sim. Se o pai for um bom pai, tá? For presente, for legal ali, tá? Faz diferença na vida dessa criança, ele pode ser obrigado e pode receber uma multa se não conviver. Doutora, muito obrigada, então, pela tua presença aqui no programa, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigada. Estou muito honrada de estar aqui. Muito obrigado a todos também que hoje nos assistiram. Compartilhe o programa através do YouTube e Facebook do Papo Certo. Nós ficamos por aqui, voltamos amanhã ao vivo às 20 horas com o geólogo e empresário Fernando Talarico para falarmos sobre empreendedorismo e contamos com a sua audiência. Até lá!